Boa noite, senhoras e senhores. Ao vivo, diretamente das instalações semi-luxuosas do CBBC, Cabaré dos Bichos Broadcast Company, iniciamos nossa transmissão apresentando sinceras desculpas pelo excesso de anglofilia e exortando que os pais retirem imediatamente as crianças da sala. A programação dessa noite não é infantil. Eu insisti no meu predileto, as viagens de Gulliver, mas aparentemente falar sobre estupidez humana não ajudaria a vender bebida. Como alimento e originalidade estão em racionamento em nossos tempos de guerra, começamos, senhoras e senhores, pela deliciosa obviedade de apresentar nosso magnético, exótico e emblemático ensemble de hoje. Birmania nasceu de parto prematuro no sopé de uma montanha e foi criada por uma família de elefantes. Por isso, ela gosta tanto de andar nua por aí, coberta apenas de lama. Seus poderes místicos provêm da sua conexão com a natureza selvagem, mas foram aperfeiçoados por anos de viagens como aprendiz de Madame Clepsydra pelas montanhas do Cáucaso, junto com uma trupe de circo liderada pelo mítico Nahor, o Homem Crocodilo. Fronk já foi o amigo imaginário de 228 crianças inglesas, de 1901 a 1910, durante o reinado de Eduardo VII. Ele é companheiro, fiel, amigável, rancoroso, vingativo e egoísta. As qualidades que todos procuram num amigo imaginário. Aos 10 anos de idade, Fronk amealhou um patrimônio de mais de 15 mil brinquedos desaparecidos e pretende expô-los no Museu da Perversidade Infantil, que ele irá fundar quando completar 11 anos de idade. Sambo e Flip é como são conhecidos popularmente o senhor e senhora Wilkes, que já foram donos de um internato para garotos mundialmente famoso por aplicar os piores castigos que já se teve notícia, de acordo com a Gazeta Britânica de Tortura Escolar. As punições mais severas e cruéis são aquelas aplicadas para os delitos graves, como fazer xixi na cama. Nessas horas, o casal se divide. Flip se encarrega dos insultos verbais, como seu menino malvado e imundo, enquanto Sambo aplica os castigos físicos, geralmente com varas de bambu, chicotes de couro com cabo de osso ou palmatórias cheias de percevejos dourados. O jovem Ginger, nosso mascote delinquente de cabelo cor de fogo, fez do roubo seu meio de sobrevivência. Sua especialidade são as igrejas. Ele costuma dizer que sempre tem alguma coisa que vale a pena na caixa de esmolas. Ginger já foi preso muitas vezes, mas seu tamanho diminuto e suas habilidades manuais, ele é capaz de fabricar uma chave mestra a partir de um pouco de palha e cocô de pomo, fizeram com que ele escapasse todas as 17 vezes. Dorothy Hare é filha de um pároco, e isso é tudo que ela sabe sobre si mesma. Dorothy sofre de amnésia, e desde que a encontramos sozinha, sentada numa sarjeta imunda, ela não consegue se lembrar de mais nada, nem mesmo como foi parar ali. Todos acreditam que Dorothy é rica por causa do seu linguajar e de suas joias. Infelizmente, Ginger já roubou todas. Mas mesmo assim, ela está sempre feliz e repete sorrindo mecanicamente sua frase favorita. É um grande erro ter medo demais da sujeira. Richard do Ópio não revela a idade e já queimou todos os seus documentos. Por um telegrama anônimo, soubemos que Richard já trabalhou no departamento de opioides, o que explica o seu olhar catatônico, o seu erotismo letárgico e todos os amantes chineses. Ninguém sabe o seu verdadeiro nome, mas informantes vietnamitas revelaram que Richard faz parte do alto escalão da Liga Eurasiana de Contrabandistas.
Ele coleciona cartões postais das grandes capitais do mundo, cinzeiros de metal e polegares humanos. E finalmente eu, Eric Arthur Blair, seu anfitrião. Eu peço desculpas por essa cadência particularmente monótona, mas eu sofro de bronquite desde os 2 anos de idade, de desalento crônico desde o nascimento. A minha mãe conta que a primeira palavra que eu aprendi a falar foi bestial. Ou seja, eu não sou de longe a pessoa ideal para fazer as vezes de mestre de cerimônias dessa noite, por enquanto tão agradável, mas o anterior saiu para ver o bombardeio aéreo e nunca mais voltou. Eu prometo não falar de guerra, de luta de classes, de revolução, de imperialismo, muito menos da linha tênue que separa o que é certo do que é errado. Vamos deixar o idealismo para aqueles que sofrem de excesso de consciência. A noite, hoje, é daqueles que sempre foram seus protagonistas. O álcool, a arte e a volúpia. A nossa inenarrável história de hoje se passa numa granja, no interior da Inglaterra. Propriedade dos Jones, conhecida como Granja do Solar, o lugar onde se reproduz, em cativeiro, a vida em harmonia da natureza. Esse é o lema da granja e todos concordam com isso sem pestanejar. Praticamente, sem pensar. Todos. Menos um. Quem é que ousa pensar diferente? Este enorme porco velho, batizado muitos e muitos anos atrás de Major. Qual é da nossa vida a natureza? É curta, trabalhosa e miserável. Nos tratam sem amor nem gentileza. Levamos uma vida descartável. Das coisas essa é a ordem natural. Será que o nosso fado é escravidão? É certo um tratamento tão brutal. Eu digo não e não 1000 vezes não. Inglaterra é livre, nenhum animal na Inglaterra é feliz e nenhum animal na Inglaterra vive sendo dono do seu próprio nariz. A terra que existe na Inglaterra é fértil, o clima que existe na Inglaterra é ok. Qualquer animal na Inglaterra é útil, basta todos respeitarem a lei. Quem foi que fez a lei, meus nobres camaradas? O homem fez sozinho, fez ou não? É ele o nosso algoz, nobres camaradas. O inimigo é sempre o homem, então. Mesmo miserável como é, a nossa vida não chega ao fim de forma natural. No fim, nenhum animal escapa ao cutelo. Todos nós chegaremos a esse horror. As vacas, os porcos, as galinhas, as ovelhas, todos. Nem mesmo os cavalos escapam a esse destino. Retire-se da cena o ser humano, e a causa da aflição irá sumir.
é o grande responsável pelo dano. Consome e se recusa a produzir. E nenhum animal irá dormir em cama, e nenhum animal vai se vestir assim, e nenhum animal irá lidar com grana, zero fumo e nada de gin. E nenhum animal irá cair em vício, e nenhum animal irá trair seu par, e todo animal se lembre sempre disso, nunca outro animal tiranizar. Agora eu queria contar para vocês o sonho que eu tive a noite passada. Foi um sonho sobre como será o mundo quando o homem desaparecer. Mas ele me fez lembrar de uma antiga canção que minha mãe cantava quando eu era apenas um leitãozinho, da qual conhecia somente a melodia e as 3 primeiras palavras. Na noite passada, entretanto, ela me voltou à memória. Eu vou cantar essa canção para vocês. Eu estou velho, minha voz é fraca, mas quando vocês aprenderem, vão cantar muito melhor do que eu. Ela chama-se Bichos da Inglaterra. 3 noites depois, faleceu o velho major tranquilamente durante o sono. Seu corpo foi enterrado no fundo do pomar. Nas semanas seguintes, houve uma intensa atividade secreta. A tarefa de instruir e organizar os outros recaiu naturalmente sobre os porcos, reconhecidamente os mais inteligentes entre os animais. Salientavam-se entre eles 2 jovens reprodutores, Bola de Neve e Napoleão, que o Sr. Jones criava para vender. Todos os outros porcos da granja eram castrados e, dentre eles, o mais conhecido era Gogó. Esses 3 haviam organizado os ensinamentos do major num sistema de pensamentos a que deram o nome de... Animalismo. Animalismo. Bola de Neve! O Sr. Jones nos alimenta. Se ele fosse embora, eu morreria de fome. Nós morreríamos de fome. Além do mais, de que me importa o que vai acontecer depois da minha nossa morte? E se essa revolução vai acontecer de qualquer maneira, que diferença faz trabalharmos por ela? Ou não? Vai continuar tendo açúcar depois da revolução? Não, Bela. Não dispomos de meios para obter açúcar nessa fazenda. Além do mais, você não precisa de açúcar, mas terá toda a aveia e feno que quiser. E eu ainda vou poder usar laço de fita na crina? Essas fitas que você tanto estima, camarada, são o distintivo da escravidão. São como roupas. E nós, os animais, devemos andar nus. Será que você não compreende que liberdade vale mais do que laços de fita? Aham. No dia 23 de junho, um sábado, Jones foi a um pub na cidade e bebeu tanto que só regressou ao meio-dia de domingo. Seus homens ordenharam as vacas de manhã cedo e saíram para caçar lebres sem se preocupar com a alimentação dos animais. Ao cair da tarde, nenhum ainda tinha comido. Aquilo foi insuportável. Uma das vacas arrebentou as chifradas à porta do depósito e os animais avançaram sobre o alimento. Nesse momento, Jones acordou. Num instante, ele e seus homens estavam dentro do depósito com chicotes na mão, batendo à torta e à direita. Isso ultrapassou a tudo quanto os animais famintos podiam suportar. A senhora Jones olhou pela janela do quarto, viu o que acontecia, reuniu às pressas alguns pertences dentro da bolsa e escapuliu da granja por um outro caminho. Enquanto isso, os animais tinham posto Jones e seus peões para fora da granja, fechando a porteira de 5 barras. E assim, antes de perceberem o que sucedera, a revolução estava feita. Jones tinha sido expulso e a granja do solar era deles. Sim, era deles. Tudo quanto enxergavam era deles.
Napoleão conduziu todos de volta para o celeiro e serviu uma ração dupla de cereais para todo mundo, com 2 biscoitos para cada cachorro. Os presuntos pendurados na cozinha foram levados para fora e enterrados. O barril de cerveja da Copa foi destruído com um coice de Aquiles. Além disso, nada mais foi tocado na casa. Ali mesmo foi aprovada por unanimidade a resolução de conservá-la como museu. Concordaram que nenhum animal jamais deveria morar lá. Camaradas, amanhã temos um longo dia pela frente. Vamos começar a colheita do feno. Mas antes, existe outro assunto para tratarmos. Durante os últimos 3 meses, nós, os porcos, aprendemos a ler e a escrever num velho livro de ortografia dos filhos do Sr. Jones, que encontramos jogado no lixo. Esse vai ser o novo nome da granja deste momento em diante. Granja dos Bichos. E para coroar a nossa celebração, nada melhor do que homenagearmos o falecido Major, o grande profeta da nossa revolução. Camaradas, em uma só voz, Bichos da Inglaterra. Bichos da Inglaterra e da Irlanda, daqui, dali, de acolá. Ouvi a auspiciosa novidade que virá. Levai essa mensagem e o futuro sorrirá. Nada mais de argola em nossas ventas e dorsos livres dos arreios, todos libertados das esporas e dos freios, e o reino enferrujando lá nos cantos alheios. Mas hoje, mais amanhã, um tirano vem ao chão, e os campos da Inglaterra só os bichos pisarão. Tem riqueza incomensurável, tem trigo, cevada e feijão, pastagem, terra boa, muito feno e muito grão, e água pura lá no Ribeirão. Essa luta é pela liberdade, por paz, fartura e comida. Bichos sempre unidos, cada um em sua lida. Lutemos mesmo que nos custe a vida. Mas hoje, mais amanhã, um tirano vem ao chão, e os campos da Inglaterra só os bichos pisarão. Mas hoje, mais amanhã, um tirano vem ao chão, e os campos da Inglaterra só os bichos pisarão. Segundo estudos que fizemos nos últimos 3 meses, é possível resumir os princípios do animalismo em 7 mandamentos.
Estes 7 mandamentos que estão escritos agora nessa parede constituem a lei inalterável pela qual a Granja dos Bichos deve reger a sua vida, a partir de agora e para sempre. 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre 4 patas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em camas. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. E agora, camaradas, ao campo de feno. É uma questão de honra realizar a colheita em menos tempo do que Jones e seus homens. E o que nós vamos fazer com todo esse leite que foi tirado das vacas? O Sr. Jones às vezes misturava um pouco no nosso farelo. Não se preocupem com o leite, camaradas. Nós trataremos deste assunto. A colheita é mais importante. O camarada Bola de Neve os conduzirá. Eu seguirei dentro de alguns minutos. Avante, camaradas. O feno está à nossa espera. Os animais marcharam rumo ao campo de feno para o início da colheita e, ao regressarem no fim da tardinha, notaram com espanto que o leite havia desaparecido. Como trabalharam para juntar aquele feno? Cada animal, até o mais modesto, labutou para que aquela colheita saísse melhor do que o esperado. Foi a maior e mais rápida colheita que já se realizara na granja. Comida que era realmente deles, produzida por eles e para eles. Até os patos e as galinhas ciscavam o dia inteiro sob o sol, juntando no bico pequenos feixes de feno. Mas a grande admiração de todos era Aquiles. E agora com vocês, Sambo, Flip, Birmania, Richard, Frankie e Ginger, interpretando o relinchante, guinchento, sexteto, suíno, equestre, Aquiles, o trabalhador. Conheço esse garoto desde o dia em que nasceu. É como se ele fosse de verdade um filho meu. Não há em toda a granja alguém assim trabalhador. O dia inteiro empurra e puxa e nunca sente dor. Trabalhar ainda mais. Nos tempos do solar já esbanjava esse vigor, mas nunca que o patrão reconheceu o seu valor. O galo canta antes só pra ele levantar. Aquiles cai da cama pra poder se exercitar. Venha, camarada, volta. Trabalhar ainda mais. Conheço esse garoto desde o dia em que nasceu. É como se ele fosse de verdade
trabalhar ainda mais. Vou trabalhar ainda mais. Hoje é domingo, camaradas. Dia de descansar e de realizar pela primeira vez a cerimônia que iremos repetir todas as semanas, sempre aos domingos. O Bola de Neve achou no depósito uma velha toalha de mesa e pintou no centro um chifre e um casco. Esta será a nossa bandeira. Uma toalha de mesa. Nós vamos hastear uma toalha de mesa? Esta bandeira um dia representará a grande República dos Bichos. E tinha que ser uma toalha verde. O verde da bandeira representa os imensos campos da Inglaterra. Entendi. Agora, por que um chifre e um casco? Eles simbolizam a futura República dos Bichos, cujo advento vai acontecer no dia em que o gênero humano, enfim, desaparecer. E como isso vai acontecer? Como isso seria possível? Eu ouvi dizer que existem muito mais seres humanos do que cabras, ou cavalos, ou até mesmo porcos. Os porcos já liam e escreviam muito bem. Pelo outono, quase todos os bichos já estavam alfabetizados. Uns mais, outros menos. Eu já sei ler melhor do que todos os cachorros. Hoje à noite querem que eu leia os pedaços de jornal que eu achei no lixo? A Violeta aprendeu o alfabeto inteiro, mas não consegue juntar as letras. Não me amola, Aquiles. Você nem conseguiu passar da letra D. Todos os dias ele escreve com as patas na areia. A, B, C, D. Fica olhando, de orelha murcha, sacudindo esse topete e tentando lembrar com todas as forças o que vem depois. Deixa o coitado, Bela. Ele trabalha muito, vive sempre cansado. Aí, quando ele se lembra do que vem depois, E, F, G, H, descobre que acabou esquecendo as letras que vinham antes e que a ventania apagou. Eu tô muito satisfeito em saber as 4 primeiras letras do alfabeto e isso é o que importa. Uma vez por dia eu escrevo A, B, C, D no chão, onde eu estiver, só pra refrescar a memória. E você, Bela? Aprendeu quantas? Ela só quis aprender as 4 letras do nome dela. Não se esforçou pra memorizar mais nadinha. São as letras mais bonitas. Além do mais, a minha é a melhor caligrafia. Eu enfeito com ramos e flores e não me canso de ficar andando em volta delas e admirando. Nenhum dos outros animais da granja conseguiu avançar além da letra A. Os porcos também perceberam que os mais estúpidos, como as ovelhas, eram incapazes de aprender de cor a leitura dos 7 mandamentos. Mas Bola de Neve teve uma ideia. Eu declaro que a partir de hoje os 7 mandamentos podem ser convertidos numa única máxima. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Aí está contido todo o princípio fundamental do animalismo. E quem o adotar com firmeza estará livre de influências humanas. Mas e as aves? Ela só tem 2 pernas. A asa de uma ave, camarada, é um órgão de propulsão e não de manipulação. E deve ser vista como se fosse uma perna. O que distingue o homem é a mão, o instrumento com que ele perpetra toda a sua maldade. E agora repitam comigo. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Vamos lá! 4 pernas bom, 2 pernas ruim. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Que bom que o mistério do leite foi esclarecido. Ficamos aliviados em saber que está sendo misturado com a comida dos porcos. Eu pensava que as frutas derrubadas pelo vento seriam recolhidas e distribuídas igualmente para todos os animais. As maçãs estão amadurecendo. A grama do pomar ficou coberta de frutas. Mas chegou uma ordem para que fossem todas recolhidas e levadas para os porcos. Por que isso, Gogó? Por quê? Camaradas, vocês não hão de imaginar que nós, os porcos, fazemos isso por egoísmo e privilégio. Alguns de nós até gostam de leite de maçãs. Eu, por exemplo, não gosto. Nosso único objetivo ao ingerir esses alimentos é preservar a saúde. O leite e as maçãs
Está provado pela ciência, camaradas. Contém substâncias absolutamente necessárias à saúde dos porcos. A organização e a direção desta granja dependem de nós. Sabe o que aconteceria se nós falhássemos em nossa missão? O Sr. Jones voltaria. Com toda certeza, camarada, ele voltaria. Há entre vocês alguém que queira o Sr. Jones de volta? Eu repito, há entre vocês alguém que queira o Sr. Jones de volta? Se havia algo em que os animais estavam todos de acordo, era que ninguém, absolutamente ninguém, queria o Sr. Jones de volta. Ficou decidido, sem mais discussões, que seria dos porcos, daquele momento em diante, toda a produção de leite e de maçãs. O Sr. Jones passava a maior parte do tempo na taverna do Leão Vermelho, bebendo. O tempo todo ele se queixava a quem quisesse ouvir, e também a quem não quisesse, da monstruosa injustiça que ele havia sofrido ao ser expulso de sua própria granja por uma corja de animais imprestáveis. Durante todo aquele ano, uma onda de revoltas aconteceu na região. A melodia e mesmo a letra de Bichos da Inglaterra era ouvida por toda parte. O hino se espalhava com espantosa rapidez e os humanos espumavam de raiva ao som das primeiras notas. Apesar do risco de sofrerem punições ao serem flagrados, mesmo que somente assobiando a melodia, a canção era irreprimível. Então, no início de outubro, é com muito orgulho que este nosso humilde e vergonhoso ensemble apresenta agora a área animal com poses plásticas de acrobacia bélica. A Batalha do Estábulo. Arremetendo, escoiciando, ganhados, fugidos, surpreendidos, machucados. Uma revoada de muitos pombos chegou num turbilhão. Pousou bem no pátio da granja, presa de grande pavor. Jones e todos seus homens atravessaram a porteira, vinham subindo a trilha e dizem que vão recuperar a granja. Chovendo, arremetendo, escoiciando, fugidos, surpreendidos, machucados. Bola de Neve deu suas ordens e cada animal foi para o seu posto. Chegando os humanos mais perto, os porcos dão ordem para atacar. Os pombos, que eram 35, voaram sobre os homens, defecaram sobre eles e os gansos bicavam-lhes as pernas. Chovendo, arremetendo, escoiciando, surpreendidos, machucados. Muriel, os cavalos e as ovelhas fustigavam todos eles sem parar. Mas John saca logo a espingarda e os bichos congelam de pavor. Bola de Neve solta um guincho agudo, era o sinal para bater em retirada. Todos os bichos dão meia volta e correm para trás do estábulo. Com os bichos juntos de uma vez, Bola de Neve deu um novo sinal de ataque. Ele próprio corre na direção de Jones, que ao vê-lo saca a arma e agora atira. As balas passam nele de raspão, mas uma ovelha tomba no lugar. E sem titubear um só instante, o porco se atira com força sobre Jones. Então, os homens tentam fugir e o pânico toma conta do lugar. Aquiles, num coice fenomenal, atinge um dos humanos na cabeça. Os homens, em desabalada carreira, vão rumo à estrada principal. Poucos minutos após a invasão, se foram todos juntos, menos um.
Fugiram todos! Covardes! Todos menos um! Está morto. Eu não queria fazer isso. Esqueci que estava de ferraduras. Quem é que vai acreditar que eu não fiz isso de propósito? Nada de sentimentalismo, camarada. Guerra é guerra. Humano bom é humano morto. Eu não desejo tirar a vida de quem quer que seja. Nem mesmo de um ser humano. Não fique triste, Aquiles. Onde está Bela? Será que os humanos levaram Bela com eles? Será que ela está ferida? A Bela desapareceu! Eu fugi quando ouvi o tiro da espingarda. Fiquei com medo. Perdão, Napoleão. Nós, porcos, decidimos por unanimidade criar uma condecoração militar chamada Herói Animal Primeira Classe. É uma medalha de bronze para ser usada aos domingos e feriados. Será conferida por mim, aqui mesmo, aos camaradas Bola de Neve e Aquiles. E eu tive a ideia estupenda, diga-se de passagem, de criar a medalha Herói Animal Segunda Classe. E vou conferi-la aqui mesmo, postumamente, a nossa camarada ovelha morta em serviço. A batalha travada no dia de hoje será batizada de Batalha do Estábulo. A espingarda do Sr. Jones foi encontrada no meio da lama. E como ainda uma boa quantidade de cartuchos na casa principal, daremos uma salva de tiros 2 vezes ao ano. Uma no dia 12 de outubro para comemorar a Batalha do Estábulo e outra todo dia 24 de junho para comemorar o aniversário da rebelião. Salve a Granja dos Bichos! 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 Com a chegada do inverno, Bela se tornou cada vez mais inoportuna. Todas as manhãs se atrasava para o trabalho e dava como desculpa: São dores terríveis, dores misteriosas. Embora ainda assim gozasse de excelente apetite, a qualquer pretexto largava o trabalho e ia pro açude. Eu tenho um assunto muito sério pra tratar com você. O que foi agora, hein? Anda logo! Eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Primeiro, eu achei que eram só boatos, mas hoje eu entendi a seriedade do assunto. Bela, eu vi você olhando por cima da cerca viva que separa a nossa granja da Granja Foxwood. Do outro lado estava um empregado do Sr. Pilkington. E ele, embora eu estivesse de longe, eu tenho quase certeza que foi isso que eu vi. Ele falava com você enquanto afagava o seu focinho. O que é que isso quer dizer, Bela? Ele não fez. Eu não estava. Isso não é verdade. Bela, olhe nos meus olhos. Você me dá a sua palavra de égua de que aquele homem não estava fazendo festa aí no seu focinho? Palavra de égua, isso não é verdade. Bela. Eu juro. Hoje à tarde, sem contar pra ninguém, eu fui até sua baia. Revirei sua palha. Isso aqui estava escondido lá, Bela. E quem foi que te deu autorização de espionar na minha baia? Isso é um disparate, é um absurdo, é uma falta de respeito. Dá isso aqui. O que significam esses torrões de açúcar e esses laços de fita colorida, Bela? Quem foi que te deu isso? Foi o mesmo homem que estava fazendo gracinha no seu focinho por cima da cerca? Não. Bela! 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 3 dias depois, Bela desapareceu. Durante algumas semanas, ninguém teve notícias de seu paradeiro. Até que os pombos trouxeram um informe de que havia sido vista na cidade, atrelada a uma bonita charrete vermelha e preta. Um homem de calça xadrez e polainas alisava-lhe o focinho e dava-lhe torrões de açúcar. Estava de pelo bem tosado e usava um bonito laço de cetim no topete. Essa foi a última vez que os bichos ouviram falar de Bela. O inverno daquele ano foi horrível. Houve muitas e muitas reuniões no celeiro grande para planejarem os trabalhos a serem realizados na estação seguinte. E havia debates violentos. Bola de Neve frequentemente obtinha a maioria por seus discursos brilhantes. Camaradas,
Eu tenho estudado recentemente alguns números atrasados da revista O Agricultor e o Criador de Gado, que eu encontrei na casa principal. E ando com a cabeça cheia de projetos de melhoramentos. Elaborei um complexo sistema, segundo o qual todos os animais passarão a evacuar diretamente no campo, em pontos diferentes a cada dia, para economizar o trabalho de transportar um esterco. Isso não vai dar em nada. Mas de todas as divergências, nenhuma foi tão séria quanto a do moinho de vento. Depois de muita pesquisa, camaradas, eu declaro que o ponto mais alto da granja é o lugar ideal para construirmos um moinho de vento. Ele irá acionar um dínamo, que gerará energia elétrica para toda a granja. As baias terão luz e aquecimento no inverno. Teremos força para uma serra circular, para moer os cereais e para um sistema de ordenha elétrica. Eu nunca ouvi falar de nada disso. Não seja antiquado, Aquiles. O futuro chegou e o Bola de Neve está nos apresentando a ele. Teremos eletricidade. Eu prefiro nossas ferramentas de sempre. Mas o Bola de Neve tem razão. São tão antiquadas. Escute, são aparelhos espetaculares. Máquinas que farão todo o serviço no seu lugar, enquanto poderemos aproveitar a nossa folga pastando. Camaradas, os detalhes mecânicos foram retirados principalmente desses 3 fascículos que pertenciam ao Sr. Jones. Seja o seu próprio pedreiro. Eletricidade para principiantes. 1000 coisas úteis para sua casa? Napoleão, você não vai ver de perto? Não estou interessado. Fui contra esse moinho de vento desde o início. Durante aqueles dias, a granja permaneceu completamente dividida em relação ao moinho de vento. Os animais separaram-se em 2 facções. Uma apoiava a Bola de Neve e a imediata construção do moinho de vento. A outra apoiava Napoleão e negava por completo a necessidade de tal monstruosidade. Algum comentarista que testemunhasse a situação do lado de fora, ou quem sabe a partir do futuro, talvez dissesse que a granja sofria de uma severa polarização e que os animais tinham pela frente uma escolha muito difícil. Senhoras e senhores, quem não gosta de um bom debate, uma surra de palmas para o destemido Richard do Ópio. E uma salva de aplausos para Frank, o meu audacioso rival neste mundo e patético duelo. O dueto da campanha. Não nego que vai ser a mais difícil de todas as tarefas que tivemos, mas juro que não acho impossível e julgo que nós todos merecemos. As pedras lá pro alto carregamos, com elas construímos as paredes, depois as 4 pás acrescentamos. E os fios que eu encontrei na casa sede. A obra eu calculo mais de 1 ano, mas pensem no trabalho a ser poupado. Assim que completarmos todo o plano, trabalho nunca mais será pesado. Cansaço e dor, só coisas do passado. Metade da semana, feriado. Vote em Bola de Neve, vote em Bola de Neve, vote em Bola de Neve na semana pela metade. Vote em Bola de Neve, vote em Bola de Neve, vote em Bola de Neve na sua felicidade. O que nós precisamos no momento não é um plano assim irresponsável. Queremos produzir mais alimento pra termos uma vida mais saudável. Perdendo tempo com essa bobagem, seguindo cegamente esse insensato, verão que tudo isso é uma miragem. É fruto
fruto da inocência de um novato. Devemos afastar de nós a fome, que é ela sim problema crucial. Tormenta que assombra e nos consome, em bichos e homens pode ser fatal. Esqueçam o que diz esse boçal, ninguém quer nada assim tão radical. Vote em Napoleão, vote em Napoleão, vote em Napoleão, o prato cheio está garantido. Vote em Napoleão, vote em Napoleão, vote em Napoleão, dentre todos o mais querido. O que devemos fazer é conseguir armas de fogo e aprender como utilizá-las. Se formos incapazes de nos defender, estaremos destinados à submissão. O que devemos fazer é enviar mais pombos e provocar mais rebeliões com os bichos de outras granjas, fomentando a revolução em toda parte. Não há necessidade de armas. Vote em Bola de Neve, vote em Bola de Neve, vote em Bola de Neve, o prato cheio está garantido. Vote em Bola de Neve, vote em Bola de Neve, vote em Bola de Neve, dentre todas o mais querido. Eu quero que vocês imaginem como pode vir a ser a Granja dos Bichos quando todo o trabalho sórdido for tirado dos ombros de todos. A eletricidade irá mover debulhadoras, atadeiras, rolos compressores, arados, grades, além de promover a cada baia sua própria luz e água quente. E além do mais, cada animal terá o seu próprio aquecedor elétrico. Depois disso, não havia mais dúvidas quanto ao resultado da votação. Mas foi exatamente nesse momento que Napoleão deu uma estranha olhadela de viés para a Bola de Neve e soltou um guincho estridente que ninguém jamais tinha ouvido antes. 9 cães enormes entraram no celeiro aos saltos. Atiraram-se sobre Bola de Neve, que saltou do lugar onde estava, mal a tempo de escapar daquelas presas. Num instante, fugiu pela porta fora com os cães no seu encalço. Correu em direção a uma estrada, como só um porco sabe correr. Mas os cachorros se aproximavam. E de repente ele caiu. E pareceu por um instante que os cachorros conseguiriam pegá-lo. Mas levantou-se outra vez e voou como desesperado. Fez um esforço extremo e se enfiou no buraco da cerca viva e desapareceu. Deste momento em diante, estão encerradas as reuniões aos domingos de manhã. São desnecessárias. Uma perda de tempo. Os problemas relacionados ao funcionamento da granja serão resolvidos por uma comissão de porcos, presidida por mim, que irá se reunir em particular e depois irá comunicar as decisões aos demais animais. Camaradas, tenho certeza que cada animal compreende o sacrifício que o camarada Napoleão está fazendo ao tomar sobre seus ombros mais esse trabalho. Ninguém mais que o camarada Napoleão crê tão firmemente que todos os bichos são iguais. Feliz seria ele se pudesse deixar que vocês tomassem as decisões por vontade própria. Mas às vezes vocês poderiam tomar as decisões erradas. E onde iríamos parar? Suponhamos que vocês tivessem decidido seguir o Bola de Neve, suas miragens de moinho de vento. Logo, Bola de Neve, que como bem sabemos hoje não passa de um criminoso. E quanto à batalha de estábulo, camaradas, acredito que o tempo mostrará que o papel de Bola de Neve foi muito exagerado. Austeridade, camaradas, austeridade. Um passo em falso e o inimigo estará sobre nós. E por certo, camarada, nenhum de vocês quer o Sr. Jones de volta. Ou quer? E como sempre, esse argumento era irrefutável. Se as reuniões de domingo têm como consequência trazer o Sr. Jones de volta, então chega dessas reuniões. Se é isso que o camarada Napoleão quer pra nós, ele deve ter razão. Napoleão sempre tem razão. Vou trabalhar ainda mais. 3 semanas depois da expulsão de Bola de Neve, Napoleão anunciou, para o espanto de todos, que o moinho de vento seria finalmente construído.
Essa tarefa extraordinária pode significar trabalho mais duro, podendo até mesmo ser necessário reduzir o tamanho das rações. O projeto está formulado até o mínimo detalhe. Uma comissão de porcos trabalhou nele durante as últimas 3 semanas. A construção do moinho, com inúmeros outros melhoramentos, deverá perdurar pelos próximos 2 anos. Vocês precisam saber que o camarada Napoleão nunca foi contra a construção do moinho. Pelo contrário, foi ele que defendeu a ideia desde o início. O projeto que Bola de Neve apresentou foi, na realidade, roubado dentre os papéis do camarada Napoleão. O moinho de vento era uma criação dele. Por que então ele falou tanto contra o moinho? Por que ele quis que a gente votasse contra o Bola de Neve? Aí é que está a esperteza do camarada Napoleão. Ele fingia ser contra o moinho de vento, apenas como uma manobra para se livrar do Bola de Neve, que era um péssimo caráter e uma influência perniciosa. Isso é uma coisa chamada tática. Tática, camaradas, tática! Os bichos não estavam muito certos do significado da palavra. Eu não entendi o que é tática, Muriel. É o caminho mais curto para alguém conseguir o que é Aquiles. Mas Gogó era tão persuasivo e 3 cachorros que, por coincidência, vigiavam a porta do celeiro, rosnavam de forma tão ameaçadora que eles aceitaram a explicação sem mais perguntas. Naquele ano, os bichos enfrentaram 60 horas de trabalho por semana, mas trabalhavam felizes, cientes de tudo que produziam reverteria em benefício deles mesmos, e não em proveito de um bando de humanos aproveitadores e preguiçosos. Napoleão declarou que haveria trabalho estritamente voluntário nos domingos à tarde. Porém, quem não aceitasse teria sua ração diminuída pela metade. A construção do moinho de vento apresentava enormes dificuldades. Hora de estudar, seus pestinhos. Ensinar é nossa especialidade. Mas hoje, com a presença memorável da nossa desmiolada Dorothy Hare, nosso terceto pedagógico científico. Consegue lembrar o nome da canção, querida? As dificuldades do moinho. É sabido, todos sabem, quem não sabe, que existe aqui na granja uma esplêndida jazida. Muriel, o que é uma jazida? É uma aglomeração ou depósito natural. Pode ser de algum fóssil e também de um mineral. O problema, que dilema, quem resolve só se quebra tanta pedra tendo todo um aparato. Muriel, o que é um aparato? É um conjunto de apetrechos, ferramentas, instrumentos. É aquilo que, em resumo, a gente diz equipamento. A resposta que nos resta, a proposta é levar as pedras grandes todas lá no promontório. Muriel, o que é um promontório? Promontório é outro nome que se dá à saliência que faz certas montanhas terem uma proeminência. A tarefa se resume lá no cume, solta a pedra e do resto se encarrega a gravidade. Muriel, o que é essa gravidade? A ciência diz que é lei, que é uma força da atração que puxa toda coisa viva ou morta para o chão. Com as pedras já quebradas, transportadas, podemos começar o nosso moinho de vento. Não houve nessa granja um melhor investimento. É tudo obra de um fenomenal gerenciamento. Muriel, o que é gerenciamento? Gerenciamento é quando manda quem merece e o resto fica quieto e obedece. Foi mais ou menos nessa época que os porcos, de repente, se mudaram para a casa principal, onde fixaram residência. Tinha uma resolução contra isso também.
aprovada lá nos primeiros dias. É absolutamente necessário que os porcos, sendo o cérebro da granja, tenham um lugar tranquilo para trabalhar. Além disso, viver numa casa é mais adequado à dignidade de um líder. Eu ouvi dizer que os porcos não só fazem as refeições da cozinha e usam a sala como local de recreação, mas ainda por cima dormem em camas. Eu me lembro de uma lei específica contra camas. Tá escrito nos 7 mandamentos, ali. Muriel. Aqui. Leia o 4º mandamento, por favor. Não tem nada sobre nunca dormir em camas? Aqui diz: nenhum animal dormirá em camas com lençóis. Eu não lembro do mandamento mencionar lençóis. Mas se tá escrito, deve ser isso mesmo. Então vocês, camaradas, ouviram dizer que nós, os porcos, agora estamos dormindo nas camas da casa. É isso mesmo, Gogó. E qual o problema? Vocês não supunham que de certo houvesse uma lei contra camas. A cama é meramente um lugar onde se dorme. Isso é verdade. Um monte de palha no estábulo é uma cama. É? A lei é contra os lençóis, que são a invenção humana. Eu nunca tive um lençol. Nós retiramos os lençóis e dormimos entre os cobertores. Confortáveis, mas não mais do que necessitamos, com todo o trabalho intelectual que atualmente recai sobre nós. Vocês seriam capazes de negar aos porcos o merecido repouso? Querem nos ver tão cansados a ponto de não sermos capazes de cumprir com a nossa missão? Vocês por um acaso querem Sr. Jones de volta? Novembro chegou com fortes ventos de sudoeste. Foi preciso interromper a construção do moinho porque o tempo estava úmido demais para a mistura do cimento. Até que houve uma noite em que a tormenta foi tão forte que os galpões da granja tremeram e várias telhas do celeiro foram arrancadas. O moinho de vento desmoronou. O nosso moinho de vento. O meu moinho de vento. Fruto de tanto trabalho. De todos nós. O fruto do nosso suor, Napoleão. O fruto do seu suor, Napoleão. Que tristeza ver essas pedras todas no chão. Camaradas, sabe quem é o responsável por isso? Sabe quem foi o inimigo que destruiu o nosso moinho de vento? O Bola de Neve. O Bola de Neve é o responsável por isso. Esse traidor se ensinou até aqui sob o manto da escuridão e destruiu o nosso trabalho de quase um ano. Camaradas, neste momento e neste local, eu pronuncio a sentença de morte para o Bola de Neve. Uma medalha herói animal, 2ª classe e meio balde de maçãs para o animal que lhe fizer justiça. Um balde inteiro para quem o capturar vivo. Os animais ficaram chocadíssimos ao saber que Bola de Neve havia sido capaz de uma coisa daquelas. E cada um se pôs a pensar num modo de capturá-lo se um dia ele ousasse voltar. Hoje mesmo vamos começar a reconstrução do moinho. E trabalharemos durante todo o inverno com sol ou com chuva. Vamos mostrar a esse traidor miserável que ele não é capaz de destruir o nosso trabalho assim, tão facilmente. Avante, camaradas. Viva o moinho de vento! Salve a Granja dos Bichos! Salve a Granja dos Bichos!
O inverno daquele ano foi horrível. Durante dias seguidos, os bichos não tiveram nada, a não ser palha e nabos para comer. O espectro da fome parecia surgir à sua frente. Subitamente, no início da primavera, descobriu-se um fato alarmante. Bola de Neve estava frequentando a Granja dos Bichos à noite, em segredo. Até que Napoleão decretou que seria iniciada uma ampla investigação e, contrariando toda e qualquer noção de decoro e imparcialidade, decidiu que seria ele mesmo o investigador, o acusador e o juiz. Afirmou que ele seria capaz de provar a presença de Bola de Neve pelo faro e procurou em cada canto da granja, no celeiro, no estábulo, nos galinheiros, na horta, encontrando provas irrefutáveis em quase toda parte. Bola de Neve. Ele andou por aqui. Camarada, o que nós descobrimos é uma coisa pavorosa. Nós pensávamos que a rebelião do Bola de Neve fosse causada por sua vaidade e ambição. Pois estávamos enganados, camarada. Querem saber qual foi a verdadeira razão? Queremos. Queremos, com certeza. O Bola de Neve era aliado do Sr. Jones desde o princípio. Era um agente secreto. Era um agente secreto. Tudo isso está comprovado em documentos que só descobrimos agora. Isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa, camarada. Pois então não vimos com os nossos próprios olhos como ele tentou fazer com que nós fôssemos derrotados na Batalha do Estábulo. Eu me lembro do Bola de Neve liderando o ataque na Batalha do Estábulo. Ele nos encorajou e não fraquejou mesmo com as balas do Sr. Jones em cima dele. É um pouco difícil de entender como isso se encaixa com a aliança entre ele e o Sr. Jones. O Bola de Neve lutou como um cavalo na Batalha do Estábulo. Isso eu vi com meus próprios olhos. Até medalha ele recebeu. Esse foi o nosso erro, camarada. Já que agora nós sabemos. Está tudo lá nos documentos que encontramos que ele, na realidade, estava tentando nos conduzir à derrota. O tiro pegou só de raspão. A combinação era o Bola de Neve dar o sinal de retirada no momento crítico e abandonar o terreno ao inimigo. Vocês se lembram que bem no exato momento em que o Sr. Jones conseguiu chegar no pátio, o Bola de Neve virou e fugiu acompanhado de muitos animais? Todos os animais seguiram o Bola de Neve para trás do estábulo. É por isso que a batalha tem esse nome. E não foi nesse exato momento, quando já nos dominava o pânico e tudo parecia terminado, que o camarada Napoleão surgiu bradando morte à humanidade e cravou os dentes na perna do Sr. Jones? Vocês se lembram perfeitamente disso, não se lembram, camaradas? Não se lembram? Bem, agora que a cena tinha sido tão vividamente descrita, parecia aos bichos que eles de fato se lembravam. Então eu acredito. Se o camarada Napoleão disse isso, ele deve ter razão. Esse é o verdadeiro espírito, camarada. Alerto a todos os animais que mantenham os olhos bem abertos. Temos motivos para pensar que alguns agentes secretos do Bola de Neve estão infiltrados entre nós. Nesse exato momento. 4 dias depois, Napoleão ordenou que os bichos se reunissem no celeiro. Quando todos estavam presentes, ele emergiu do casarão com vários cachorros à sua volta. Tô pressentindo que alguma coisa horrível vai acontecer. Primeiro foram trazidos, em absoluto terror, 3 porcos que tinham tentado protestar quando Napoleão abolira as reuniões dominicais. Nós confessamos ter realizado contatos secretos com Bola de Neve desde a sua expulsão e colaborado com ele na destruição do moinho. E confessamos que Bola de Neve assumiu em nossa presença ter sido agente secreto do Sr. Jones. Depois foram trazidas 3 galinhas que
que tinham liderado uma tentativa de rebelião quando Napoleão havia decretado que as galinhas deveriam entregar todos os ovos aos porcos. Nós conversávamos do Bola de Neve! Nos apareceu um sonho! Ele nos disse para desobedecermos às ordens do Napoleão! Eu confesso! Eu urinei de noite no açude, mas só foi por insistência do Bola de Neve! Não! E assim prosseguiu a sessão de confissões e execuções até haver uma pilha de cadáveres aos pés de Napoleão. Quando tudo acabou, os bichos retiraram-se em silêncio e não conseguiam decidir o que era mais chocante. A traição dos bichos que tinham se aliado à Bola de Neve ou a repressão cruel ali presenciada. Muriel, você lembra de memória qual era o 6º mandamento do animalismo? Nenhum animal matará outro animal. Eu não entendo. Nunca pensei que coisas assim pudessem acontecer aqui na granja. Deve ser o resultado de alguma falha nossa. A solução que eu vejo é trabalhar ainda mais. Amanhã mesmo eu vou acordar 1 hora mais cedo para ir trabalhar na pedreira. O que acontece quando se acorda de um sonho? A vida que existia não está mais acesa na lembrança. O que acontece quando seus olhos só enxergam angústia, injustiça e frustração, fraqueza e não pujança? O que acontece quando se cala a voz e o medo faz morrer no coração beleza e esperança? Um dia como hoje, o campo de feno, o bosque, o açude, a grama tão verde nos raios de sol, é tudo perfeito e devia ser nosso. Assim disse o major. Um dia como hoje, não fazem sentido a fome e o chicote. O sangue dos nossos é mais que um sinal que fortes e fracos não vivem mais juntos. Como disse o major. Bichos da Inglaterra e da Irlanda, daqui, dali, de acolá, ouvi a auspiciosa novidade que virá. Levai esta mensagem e o futuro sorrirá. Bichos da Inglaterra e da Irlanda, daqui, dali, de acolá, ouvi a auspiciosa novidade que virá. Levai esta mensagem e o futuro sorrirá. Por decreto especial do camarada Napoleão, a canção Bichos da Inglaterra está definitivamente abolida. Desse momento em diante, fica proibido cantá-la. Bichos da Inglaterra era a canção da rebelião, mas agora já está completada a revolução. A execução dos traidores hoje à tarde foi o ato final.
Com bichos da Inglaterra, expressávamos o nosso anseio por uma sociedade melhor. Ora, essa sociedade já está criada. Evidentemente, o hino não tem mais serventia nenhuma. Muriel, você me faria um favor? O que você pediu, Violeta? Os mandamentos ainda estão escritos na parede, não estão? Com tinta branca, Violeta. Eles estão apagados, mas estão ali. Você consegue ler o que diz o 6º mandamento? Em voz alta? Nenhum animal matará outro animal sem motivo. Sabe-se lá por quê? As duas últimas palavras haviam escapado à memória dos bichos. Mas agora eles viam que o 6º mandamento não tinha sido alterado. Sim, pois evidentemente havia boas razões para se matar os traidores que tinham se aliado à Bola de Neve. Naquele ano, os bichos trabalharam ainda mais que no ano anterior. Nos domingos de manhã, Gogó lia estatísticas comprobatórias de que a produção de gêneros alimentícios aumentara 200, 300 ou 500% conforme o caso. Os bichos não viam razão para não acreditar, especialmente porque não conseguiam se lembrar com clareza das exatas condições de antes da rebelião. Mesmo assim, havia dias em que prefeririam ter menos estatísticas e mais comida. Todos os comunicados eram transmitidos por Gogó. Napoleão não era visto em público mais do que uma vez a cada 15 dias. E agora, recebam com um pingo de entusiasmo nosso mascote Ginger, que irá interpretar o lamentável Epicínio, o camarada Napoleão. De lá da casa grande, ele observa altivo, no apartamento fino, onde mora solitário, com seus cachorros em assoberbada comitiva, desfila com seu galo comissário. A todos que me assistem, ouçam bem, eu vos conclamo, que sempre nessa data deste nosso calendário, um tiro de espingarda seja dado todo ano para celebrar o seu aniversário. Ele é sem igual, ele é o nosso protetor. Por todos os animais só sente o mais profundo amor. Ele é o maioral, de todos nós é o Senhor. Com sua inteligência ele venceu nosso opressor. Salve então nosso líder, viva o nosso capitão. Quero ouvir vocês saudando o camarada Napoleão. Salve então nosso líder, viva o nosso capitão. Todos nós aqui saudando o camarada Napoleão. Outro dia eu vi uma galinha comentar com a outra, sob orientação do nosso líder, o camarada Napoleão. Botem 5 ovos em 6 dias. E depois 2 vacas bebendo água no açude exclamaram juntas: graças à liderança do camarada Napoleão, que gosto bom tem essa água. Ele é o melhor, não tem pra mais ninguém. Tudo que ele faz é sempre para o nosso bem. Ele é o nosso rei, que sempre nos estende a mão. Foi ele quem nos libertou da dura escravidão. Salve então nosso líder, viva o nosso capitão. Com seu nome batizamos o moinho Napoleão. Salve então nosso líder, viva o nosso
Senhoras e senhores, nesse momento eu preciso chamar a atenção de vocês e pedir que os céticos, os que sofrem dos nervos ou os que têm medos irracionais diante do exótico, do estranho ou do sobrenatural, que, por favor, se retirem da sala. Recebam com chacoalhar de mãos a formidável Lady Birmania, aquela que tudo sabe, tudo vê e tudo sente. Aquela que irá revelar seu futuro no amor e nos negócios, descobrir seus inimigos e traidores. Birmania, a clarividente. Obrigada, George. Digo, obrigada, Eric. Eu gostaria de alertar que a energia da sala está um pouco carregada esta noite. Eu sinto um fluxo de pessimismo e uma onda de sarcasmo típicas de quem deixou de acreditar que o futuro pode ser melhor do que o presente. Eu vou começar tirando as 5 cartas que irão nos dizer o que pode nos acontecer pela frente. Mas eu preciso muito que todos vocês se concentrem. A torre, o carro, a roda da fortuna, a força e a morte. E aqui, nessa bacia de madrepérola, a barra de alfafa. Ai! Não pode ser isso! Eu vejo 15 homens armados, muitas espingardas saraivadas de tiro para todos os lados, animais feridos e... Pode ser uma enorme explosão! A torre de pedra completamente destruída. Animais que desatinados correm na direção dos 15 homens, mortos. Tanto entre os homens quanto entre os bichos. Um cenário de desolação, de destruição, de guerra. Mas todos os homens que não morreram fugiram? Fugiram! George, fugiram! Obrigada. Palmas para ela, senhoras e senhores, Lady Birmania, a pitonisa que revela o que o futuro guarda em suas infinitas dobras. A troco de que ele está atirando com aquela arma? Comemorando a nossa vitória, camarada. Vitória? Que vitória? Você pergunta que vitória, camarada? Mas então não expulsamos o inimigo do nosso solo? O solo sagrado da Granja dos Bichos? Eles destruíram o moinho de vento. Nosso trabalho de 2 anos. Que importa? Vamos construir outro. Vamos construir meia dúzia de moinhos se quisermos. Você não percebe, camarada, que coisa formidável nós realizamos? O inimigo ocupava este mesmo chão que nós pisamos. E agora, graças ao camarada Napoleão, nós o ganhamos centímetro por centímetro. Quer dizer que nós conquistamos o que já era nosso. Essa é a nossa vitória! A batalha de hoje será conhecida como Batalha do Moinho de Vento. E o camarada Napoleão acaba de criar uma nova comenda, a Ordem da Bandeira Verde, que será conferida a ele mesmo. Em abril, a Granja dos Bichos foi proclamada república e houve necessidade de eleger um presidente. Apareceu apenas um candidato, Napoleão, que foi eleito por unanimidade. Ele determinou, agora como presidente da República dos Bichos, que se realizasse uma coisa chamada manifestação espontânea, toda semana, cuja finalidade era comemorar as lutas e triunfos dos bichos. Os animais desfilavam em formação militar, com os porcos à frente, é claro. Os bichos, em geral, gostavam dessa celebração
uma vez que às custas de desfiles, cantorias, discursos, acabavam esquecendo que estavam de barriga vazia, pelo menos a maior parte do tempo. Violeta, será que eu vou ser o primeiro animal da granja que vai conseguir se aposentar? Se eu não tivesse começado a trabalhar tão tarde, seria eu. Mas os tempos em que eu era potrinha da Sra. Jones nem contam como tempo de trabalho. Assim disse Napoleão. Ele disse que depois de 12 anos de serviço prestado à granja, as pensões vão ser generosas. 2,5 kg de milho por dia, 8 kg de feno no inverno e uma maçã ou uma cenoura nos feriados. Você merece, meu amigo. Ouvi dizer também que um canto da pastagem atrás do pomar, onde os porcos plantam cevada, vai ser separado e reservado só para os animais mais velhos. Você também merece, Violeta. Depois de mim, a próxima vai ser você. Conheço esse garoto desde o dia em que nasceu. É como se ele fosse de verdade um filho meu. Não há em toda a granja alguém assim trabalhador. O dia inteiro empurra e puxa e nunca sente dor. Aquiles está caído! Não consegue se levantar! Depressa, Violeta! Aquiles, você está bem? É o meu pulmão. Mas não tem importância. Vocês terminam o moinho de vento sem mim. Já deixei bastante pedra aí. De qualquer forma, só faltava um mês antes da minha aposentadoria. Pra falar a verdade, eu tenho estado à espera desta hora. Precisamos de ajuda. Vá avisar o Gogol o que aconteceu. Eu vou já. Vai ficar tudo bem, meu amigo. Você vai ver. Vai ficar tudo bem. Do tempo do solar já não tem mais nenhum vigor. E nem Napoleão reconheceu o seu valor. O galo canta antes só pra ele levantar. Aquiles cai da cama pra poder se exercitar. Eia, camarada, calma, camarada, quieto, camarada, vem, vem, vem. O camarada Napoleão ficou sabendo do mal que sucedeu a um dos trabalhadores mais leais da granja. E já está cuidando de enviar o Aquiles para ser tratado no hospital em Willingdon. Mas vão levar ele para fora da granja? O veterinário em Willingdon pode cuidar dele muito melhor do que nós aqui dentro da granja. Não se preocupe, Violeta. Eu quero agora ficar bom e aproveitar os anos que me restam. Eu sei que eu vou ter tempo de folga para estudar e quero dedicar o resto da minha existência para aprender todas as letras do alfabeto. Vou ficar te esperando com um bolo de alfafa coberto com rodelas de cenoura. Até já, meu amigo. Seus idiotas! Idiotas imbecis! Não conseguem perceber o que está escrito ali do lado! O que é, Muriel? Matadouro de cavalos, fabricante de cola, peles, farinha de osso, fornece para canis. Estão levando Aquiles para o carniceiro! Não, Aquiles! Saia depressa, Aquiles! Estão te levando para o matadouro! Por mais que Aquiles tentasse sair do carroção, a tarefa tinha se tornado difícil demais para o seu corpo fraco e debilitado. Em outros tempos, ele teria conseguido num só coice transformar aquela carroça num monte de lenha. Mas dentro de instantes, o som das batidas diminuiu e morreu.
Logo o veículo atravessava a porteira das 5 barras e desaparecia na estrada. Aquiles, aquele que trabalharia ainda mais, nunca mais foi visto. Foi a cena mais comovente da minha vida. Eu estava à sua cabeceira no instante final. Quase sem poder falar, ele sussurrou ao meu ouvido que seu único pesar era morrer antes de ver terminado o novo moinho de vento. Para frente, camaradas. Viva a Granja dos Bichos. Viva o camarada Napoleão. Avante, em nome da Revolução. Essas foram suas últimas palavras, camaradas. Chegou ao meu conhecimento que um boato perverso e idiota circulou pela granja. Alguns animais notaram que na carroça que transportou Aquiles estava escrito matadouro de cavalos, chegando à conclusão de que ele estava sendo mandado ao carniceiro. É quase inacreditável que um bicho consiga ser tão estúpido. A resposta, a explicação é muito simples. A carroça pertenceu antes ao carniceiro. Depois foi comprada pelo cirurgião veterinário que ainda não teve tempo de apagar o letreiro. Camaradas, infelizmente não foi possível trazer de volta os despojos do lamentado camarada para o enterro. Porém, dei a ordem para que se confeccionasse uma grande coroa com louros do jardim e a enviei para ser colocada no túmulo de Aquiles. Em alguns dias, realizaremos um banquete em sua memória, fechado somente para os porcos. Gostaria de relembrar, por fim, as 2 máximas prediletas de Aquiles. Trabalharei ainda mais. E o camarada Napoleão sempre tem razão. Máximas que cada animal aqui presente deveria adotar para si próprio. Passaram-se anos e tempo chegou em que ninguém mais se lembrava da rebelião, exceto Violeta, Muriel e alguns porcos. Nem os animais mais velhos conseguiam decidir se as coisas eram melhores antes ou agora. Simplesmente não conseguiam se lembrar. Já tinham se passado 2 anos da idade de Violeta se aposentar e aquela história de reservar um pedaço de campo para os animais idosos não era nem mais mencionada. O moinho de vento, afinal, tinha sido concluído com sucesso. Entretanto, não era usado para gerar energia elétrica. Usavam para moer cereais, o que dava um bom dinheiro. Napoleão havia ordenado a construção de um segundo moinho de vento, que, quando concluído, receberia os prometidos dínamos. Mas em baias com luz elétrica e água quente, na semana de 3 dias, não se falou nunca mais. De certa maneira, era como se a granja tivesse ficado rica sem que nenhum animal tivesse enriquecido, exceto, é claro, os porcos e os cachorros, que não produziam eles mesmos nenhum grama de alimento, embora estivessem com apetite sempre em forma. Apesar disso, os bichos nunca perdiam a esperança. Quando ouviam o tiro de espingarda e viam a bandeira tremulando no topo do mastro, seu coração se enchia de orgulho de serem membros da Granja dos Bichos. Talvez fosse verdade que a vida era difícil e que nem todas as suas esperanças tinham se concretizado, mas eles tinham certeza e consciência de que ali todos os animais eram iguais. Onde está o Gogó? Desde sexta-feira que eu não o vejo. Eu ouvi dizer que ele convocou as ovelhas para um retiro de fim de semana, lá nos confins da granja. Um retiro? Mas pra que isso? Me contaram que as ovelhas estão ensaiando uma nova canção. Acho que ele quer fazer uma surpresa.
pernas, bom. 4 pernas, bom. 2 pernas, melhor. 2 pernas, melhor. 4 pernas, bom. 2 pernas, melhor. Um porco caminhando sobre 2 patas. Quem é, Muriel? É o Napoleão. Muriel, a minha vista tá falhando. Mesmo quando eu era moça, eu não conseguia enxergar direito os mandamentos escritos na parede. Você quer que eu leia pra você, Violeta? Me parece agora que a parede tá diferente. Os 7 mandamentos ainda são os mesmos, não são? Não. O que tá escrito, Muriel? Leia, por favor. Só tem um, Violeta. Um mandamento. Leia, por favor, Muriel. Todos os bichos são iguais. Mas alguns bichos são mais iguais do que outros. Uma semana depois, enquanto inúmeras charretes subiam rumo à granja trazendo fazendeiros de toda a região, Muriel, depois de chegar da colheita de nabos, morreu em silêncio, sozinho em sua baia. Os bichos não sabiam quem temer mais, se aos porcos ou aos humanos. Naquela noite, altas risadas e cantorias chegaram da casa. Lá pelas tantas, diante do som das vozes misturadas, Violeta não se aguentou de curiosidade. O que estaria acontecendo lá dentro, agora que, pela primeira vez, encontravam-se em termos de igualdade humanos e animais? Ela não titubeou e foi até a janela da sala espiar. Napoleão tinha acabado de começar um de seus discursos. Eu gostaria também de pronunciar algumas palavras. Também eu me alegro que o período de desentendimentos tenha chegado ao fim. Por longo tempo houve rumores inventados. Eu tenho razões para acreditar nisso, de que havia algo de subversivo e mesmo revolucionário nos meus pontos de vista e dos meus companheiros. De que queríamos fomentar a rebelião entre os animais das granjas da vizinhança. Nada pode estar mais longe da verdade. Esta granja que eu tenho a honra de governar é um empreendimento cooperativo. As escrituras que estão em meu poder conferem a posse da granja a todos os porcos. Não acredito que ainda restem quaisquer suspeitas, mas com o intuito de promover confiança ainda maior, certas modificações serão introduzidas a partir de hoje. O hábito imbecil de nos dirigirmos uns aos outros pelo termo camaradas irá acabar. As marchas e desfiles aos domingos diante de uma caveira de porco pregada num poste também irão acabar. E as figuras de um chifre e um casco serão suprimidas da nossa bandeira, que passará a ser puramente verde. Mas o mais importante, gostaria de fazer um reparo às cordiais palavras do bom vizinho Sr. Pilkington, que se referiu o tempo todo à granja dos bichos. Naturalmente, ele não tinha como saber. Mas eu proclamo que, a partir de hoje, esta denominação está abolida. Esta propriedade volta a se chamar Granja do Solar, seu nome correto e original. Cavalheiros, encham suas taças. Um brinde à prosperidade da Granja do Solar. Um brinde. É lógico, A cara dos porcos já não tem focinho, tem nariz. A pata dos porcos já não é mais pata, já é mão. O instinto quase extinto, onde é que está? Coberto pelo manto da razão. A febre dos homens já não é só deles, é comum. A fúria dos homens já não é distante, é real.
mas sempre alguém vai ter que obedecer. A vida é um fardo muito desigual. Há alguns seres que sofrem sem que possam nem decidir. Sofrem de uma incessante condição, excesso de imaginação. Pensam num mundo mais justo, sonham com a vida melhor. Mesmo as pedras, eles querem convencer que dividir não é empobrecer. A vida hoje em dia já não faz sentido como fez. A língua hoje em dia já não diz verdade sem corar. Qual é a mentira que devemos crer? Qual farsa vale a pena aceitar? O fato é que a luta já não é só nossa, é de vocês. O medo e a censura já não são motivos pra deter. Não há mais sentido em fraquejar, se um mundo bem melhor se pode erguer. Há alguns seres que sofrem sem que possam nem decidir. Sofrem de uma incessante condição, excesso de imaginação. Pensam num mundo mais justo, sonham com a vida melhor. Mesmo as pedras, eles querem convencer que dividir não é empobrecer. Mas hoje ainda, e infelizmente, o que se avista pela janela são porcos e humanos celebrando todos juntos, indistintos, conjugando seus assuntos. Essa foi a nossa história para a bestial noite de hoje, senhoras e senhores. Uma fábula sobre crueldade e sacrifício, como convém as boas fábulas. Eu fui o seu mestre de cerimônias dessa noite e, para que os meus inimigos nunca me encontrem, a partir de hoje eu vou mudar de nome. Eu pensei em Edward Burton ou Kenneth Miles, mas o que eu mais gosto é George Orwell.